Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui. Eu sou o Graciano Rastelier e vou te ensinar a desenhar a pétala base. Sempre entrego mais, né? Vamos desenhar algumas coisinhas aqui nessa aula e você vai gostar muito. No final tem uma surpresinha para você, tá bom? Assista até o final. Eu já dei muitos cursos, né, no Brasil, né, de forma presencial. Também dei curso em Portugal também. A minha passagem em Portugal foi maravilhosa e agora a gente tem esse espaço aqui para poder te ensinar as técnicas, te ensinar a mesclar as técnicas também, que eu acho muito bacana. Enfim, a gente tem um mundo enorme, um universo enorme aí dentro do nicho da arte para a gente compartilhar, tá? Então, aproveite aí essa oportunidade de aprender comigo e é um prazer tê-lo aqui. Vamos direto ao ponto, vamos pro vídeo. Boa aula! Bom, gente, é o seguinte, já tô aqui com um lápis branco, né? Um lápis pastel branco, né? Eu vou usar esse papel aqui, é um papel mais grossinho aqui para dar o exemplo, tá? Então, para ficar uma experiência legal aí no vídeo, dar um contraste, eu vou usar esse lápis branco. Porém, deixa eu explicar algumas coisinhas aqui para ficar bem legal, para que vocês entendam o que é uma metodologia, o que é uma dinâmica, né? Qual o resultado que a gente busca perante essa dinâmica. Quando a gente vai criar uma mandala, a gente vai fazer essa parte de desenho, o fundo é branco, né? Então a gente passa uma base branca no MDF, né? Uma tinta branca acrílica. E aí a gente coloca as estruturas geométricas, tá? Que eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, mostrando como acha o centro e faz as estruturas geométricas. E aí a gente faz as linhas, né? Obviamente se o fundo é branco tem que dar contraste, o lápis é preto, então a gente usa um lápis grafite comum, né? Então aqui é mais para exemplificar. Eu não vou cortar isso do vídeo, porque eu gosto das coisas assim, de forma natural, espontânea, orgânica, né? Então a proposta de fazer os vídeos aqui foi essa, não ter edição, né? Eu gosto das coisas assim, fluindo como tem que ser, né? Para não ficar tudo perfeitinho, né? Então, para a gente trazer o exemplo aqui das pétalas, né? Eu achei mais interessante dar o contraste aqui do lápis e o fundo escuro, né? Para ficar legal aí no vídeo para vocês. Bom, quando a gente fala de desenho floral, de uma mandala de desenho floral, a gente fala de uma estrutura geométrica, né? Que ela vai trabalhar por proporções, né? Então a gente tem aquele círculo e aí tem as divisões, como se fosse vários pedaços de pizza, assim, né? A gente sempre faz essa analogia para exemplificar a parte da geometria e a gente faz os desenhos por dentro dessas bases, né? Dessa geometria toda. E aí as pétalas ficam simétricas, porque você trabalha com proporções ali, né? Então todas as bases têm o mesmo tamanho, e aí todos os desenhos, todas as pétalas são divididas. E por ser divididas através de linhas, você consegue fazer a proporção igual, né? Em ambos os lados ali. Você consegue fazer no mesmo tamanho. Aí juntando os desenhos, obviamente fica simétrico, né? Mas se tratando de desenhar em si, que é um grande desafio, que todo mundo pensa assim, eu tenho uma dificuldade de desenhar enorme, meu Deus do céu, eu não sei desenhar. A partir do momento que você usa a geometria, você consegue desenhar. Por exemplo, a pétala base é essa daqui, ó, que é a pétala que a gente costuma falar que é pétala base, né? Traz ela aqui e vem com ela aqui, né? Obviamente que ainda não está tão simétrico, mas eu consigo dar um pouquinho de simetria porque a prática, né? Muitos anos trabalhando com mandala, você traz a prática. Mas quando você divide o desenho, ó, fica tudo mais fácil, ó. Então vamos imaginar que aqui é as linhas geométricas, as divisões, ó. Aí fica tudo mais simples. E vamos dizer que aqui é um círculo, tá? Ele faz com compasso. E aqui outro círculo. Tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó, o desenho é a pétala e ela foi dividida. E aqui você pode chamar de ponto de partida, né? Espera aí que a gente vai desenhar ao contrário, escrever ao contrário aqui. Ponto de partida. E aqui a curvatura, tá? Então vamos lá. Curvatura. E aqui a chegada, tá? Então a gente vai definir isso aqui como ponto de chegada. Chegada. Pronto.
E aí você tem esse ponto de partida, você cola aqui nessa linha, tá vendo essa linha aqui, ó? Você cola na mesma proporção que você cola do outro lado também. Então, geralmente, eu sempre oriento as alunas a fazer uma linha aqui, uma linha guia bem fraquinha com compasso. Obviamente que o compasso vai estar lá no centro, o fixador dele. E eu peço para fazer as alunas fazerem uma linha bem clarinha, bem fraquinha, só para elas determinarem ali qual é o momento de descolar dessa linha aqui, ir para a curvatura em S e fechar aqui, né? A gente fala em curvatura em S porque, na verdade, se você sabe fazer um S, ó, vou fazer um S aqui para vocês. É um S, tá? Aí um S invertido. Juntei as duas perninhas aqui, tá? Mas é um S, ó. Se eu fechar aqui, fechar aqui. Se você tira essa perninha, se você tira essa daqui, olha aqui, ó, virou a pétala que a gente tá fazendo aqui, ó. Então a curvatura em S. Por isso que eu falo assim para as alunas ou para as pessoas que têm vontade de criar uma mandala, de desenhar mandala e acham que não tem talento, acham que não tem dom. Eu sempre falo, você sabe fazer a letra S? As pessoas até falam, oh, você tá de brincadeira comigo, né? Lógico que eu sei fazer a letra S. Eu usei o caderno de caligrafia, os mais antigos vão lembrar do caderno de caligrafia, né? Que deixava a letra linda, né? Hoje em dia quase a gente não escreve, quando a gente vai escrever, hoje tudo é digitável, né? A gente até estranha, mas enfim. Pô, você tá de brincadeira, lógico que eu sei a letra S. Se você sabe fazer a letra S, você sabe desenhar. Desenhar as pétalas aqui. Aí você, consequentemente, você sabe desenhar um floral, né? Então você tem aqui o ponto de partida, você tem aqui... Eu sempre aconselho a fazer esse movimento aqui, ó. Ó, bem levinho aqui, ó. Sabe? Bem levinho que dá um charme dá um charme aqui. Obviamente não passando as linhas, né? Mas dá um charme na pétala. Essa curvatura é a curvatura do S aqui, ó. Tá vendo? A curvatura do S. E aí, o ponto de chegada, que vai unir as linhas, a linha vertical e a horizontal aqui, ó, no ponto de chegada. Tá percebendo que todos os desenhos, eles têm essa estrutura geométrica aqui, ó. Ele tem essa estrutura, então ele é amparado pelas estruturas, né? E isso é um caderno de caligrafia também. Você vai treinando e vai pegando essa curvatura com maior leveza, né? Sempre com o apoio da mão. O lápis você deixa aqui a 90 graus, assim, ó, mais ou menos. Deixa o lápis confortável na tua mão, tá? Que vai ficar muito legal. E aí você consegue fazer toda essa parte de desenho de estrutura, né? Só que tem um porém também. Vamos fazer aqui uma outra estrutura aqui. Vamos dizer que a gente está numa estrutura geométrica também. Dá para se fazer outros desenhos também, outras formas, né? Então vamos pensar aqui. Vou imaginar que aqui tá as linhas. Se a gente fez esse aqui de curvatura em S, que a gente foi, deu a voltinha, né? E veio, né? Deu a voltinha. E veio, a gente pode fazer outras curvaturas também, né? Para quem tem essa dificuldade. Mas você sempre vai ligar o ponto A ao ponto B, né? E aí, esse daqui é muito legal também, ó. Porque eu posso sair da linha e fazer espécie de uma curvatura externa aqui, ó. Externa, né? Curvatura externa aqui, ó. Então eu faço um arco, como se fosse um arco. Não colei na linha, tá percebendo? Aqui já é um outro estilo de pétala aqui, ó. É um outro estilo de pétala. E aí, deixa eu montar mais uma estrutura geométrica aqui. Claro que a gente não tá usando a régua aqui, mas é só para ilustrar aqui na explicação. Vou fazer mais outra estrutura aqui, ó. Aí vamos supor que nessa linha a gente está seguindo o padrão daquela de curvatura externa ali, dessa pétala que a gente está fazendo. Uma dica que eu dou, né? Fica muito legal. As pétalas encavaladas. Então no intervalo, aqui chama entre pétalas, tá, gente? Aqui é o entre pétalas. Quando tá solto aqui, a gente chama de sobreposição, é tudo que tá fora das pétalas. Então se eu vou fazer qualquer preenchimento aqui na parte de preenchimento, tá? Porque tem uma sequência na criação das mandalas, né? Tem a parte de geometria, tem a parte de desenho, depois tem a parte de preenchimento de pétalas,
Depois do preenchimento de pétalas começa o preenchimento de sobreposições, né, que são as gotas, os arabescos, né, e por aí vai. Então, vamos dizer que a gente fosse fazer um preenchimento aqui, ia ser um preenchimento, seria interno, né, dentro da pétala, e uma sobreposição seria no intervalo dessas pétalas, né, no entre pétalas. Então aqui seria uma sobreposição e aqui seria um preenchimento, né? Mas isso não é depois que você pinta seu floral, pinta todas as bases ali das flores, aí você começa a fazer a parte dos preenchimentos. Aí tem uma outra explicação também, que é a temperatura das cores, que é a maior dificuldade. Uma das maiores dificuldades que tem, assim, o pessoal tem é referente às cores, como harmonizar as cores na mandala, como utilizar as paletas de uma forma mais assertiva, né? Dentro do nosso curso a gente tem a temperatura das cores, que é um aulão que eu falei só sobre cores. É uma metodologia nossa que a gente construiu ao longo desses anos, que chama Temperatura das Cores, tá? Se você tiver interesse, manda lá uma mensagem lá no @GracianoRastelier, lá no Instagram, que eu passo as informações sobre o nosso curso. É uma formação, né? Então você não só aprende a desenhar, você aprende a trabalhar com as técnicas de efeito, você aprende a trabalhar com degradê, com arabesco, você aprende a mesclar as técnicas também, que é muito importante para dar uma identidade artística visual, né? São muitos anos trabalhando com isso daqui, então eu tenho muita coisa para trocar, muito, vocês não têm noção. E todo dia vem ideia nova, viu? E aí, o que eu dou de conselho para vocês aqui? Trabalhar aqui no entre pétalas, né? E variar o movimento das pétalas. A gente tem, até lá no nosso curso, tem uma opção gigantesca de pétalas para você trabalhar, tá? E aí a gente tem que sair na mesma proporção aqui. Por exemplo, eu vou sair aqui, ó, vou sair com 1 centímetro só de descida no encontro das linhas, tá vendo? Essa linha horizontal e essa linha vertical. Eu vou medir aqui 1 centímetro, ó. Então eu vou fazer esses 2 pontinhos. Pode-se usar uma linha guia bem fraquinha também, que é o que eu faço, tá? Para definir a saída de todos os entre pétalas. Depois que você definiu aqui a saída desse entre pétalas, é só puxar, vamos puxar uma outra aqui, lembrando que aqui tem as linhas geométricas, tá? Vamos puxar uma aqui, ó. Aí a gente puxa aqui, ó. Essa já foi com curvatura, tá vendo, ó? Obviamente não está simétrico aí, porque eu estou puxando essas linhas de mão livre, tá? Mas isso é tudo feito com a régua, tá? Mas aí você vai puxando o entre pétalas, né? Puxa 1 centímetro e vai. Né? Vamos dizer que ainda ela continuasse aqui, ó, só para ilustrar na explicação. E ela viesse aqui. Obviamente que está assimétrico, porque eu estou fazendo a mão livre, e não se faz a mão livre, tá? É só para ilustrar. Então o entre pétalas, ele permite você trabalhar de várias formas assim, variando as pétalas, variando o floral. Então o treino que você tem que fazer aqui, ó, para você desenhar a sua primeira mandala, é esse aqui, ó, onde você usa as estruturas, que a gente vai deixar o vídeo aqui, né, das estruturas, e vai fazendo esse movimento aqui, ó. Procura, um lado vai ser mais fácil, o outro vai te dar mais dificuldade, mas procura fazer uma linha perto da outra, só para ir treinando, sabe, ó? Só para ir soltando a mão, treinando a musculatura da mão, vai fazer esse movimento. Depois aí você vira ali a mandala, vira o MDF, começa a fazer só de um lado, só para ir treinando, ó. Abre um Czinho bem levinho para fora, fecha, faz a curvatura em S e vai no ponto de chegada. Abre um pouquinho para fora, faz curvatura em S e vem pro ponto de chegada. E assim você vai treinando a musculatura da tua mão. Aí depois você pode fazer o arco, ó, sem encostar na linha geométrica lateral, só sair do ponto ali, ó, igual a gente fez aqui, ó. A gente só saiu do ponto e veio um ponto A ao ponto B com uma leve curvatura, tá vendo? Ó, uma leve curvatura para fora. Aí você começa a treinar aqui, ó. Aí vai fazer esse movimento aqui, ó. A mão vai soltando. Vocês vão perceber que a mão vai soltando. Esse é o exercício que vai fazendo. Outra dica também, né? Se você for fazer aquelas pétalas ovais, essa é a dica que eu queria dar para vocês, que vai fazer vocês criarem uma terceira opção aqui de pétala, né? Vocês criarem um floral bem diversificado, né? Você sempre coloca o fixador, vamos chamar aqui, ó, o fixador do compasso e o marcador onde tem o grafite, né?
Antes de você riscar, você coloca o fixador entre pétalas e faz o movimento que você quer, né? Você quer aqui, ó, você abre o compasso, né? Compasso, nunca coloca a mão nas hastes, porque talvez você tenha uma certa dificuldade de manusear, tá? Então sempre aqui por cima, ó. Sempre por cima. É uma questão de leveza, sabe? De jeito, não é nem tanta força, não é nem força, né? Mas isso também é treino, não se cobre tanto, porque se você se cobrar muito, você vai desistir do caminho das mandalas. E tem um caminho lindo, maravilhoso para você aí pela frente, a coisa mais encantadora de tocar a vida das outras pessoas através de uma arte que foi feita pelas suas mãos, algo seu, puro, sabe? Com amor, com carinho. Então, não se cobre tanto, sabe? Antes de você acertar, você erra bastante, mas na verdade o erro é o processo. E a gente tem que respeitar todos os processos porque a gente está no caminho de evolução, tá bom? Então é isso aí, ó. Colocou o fixador aqui, ó, no entre pétalas. É essa altura que eu quero? É essa altura. Não, eu quero um pouquinho menor. Então eu vou recolher o marcador e vou fazer essa pétala aqui, ó. Ah, não gostei. Quero um pouquinho maior. Aí vai ficar maior aqui, ó. Tá vendo? Com o compasso que faz essas pétalas. Eu vou contornar aqui para que vocês tenham uma noção. Porque com o lápis no grafite ali, não... mas é isso aqui. Aqui já é uma outra pétala, tá bom? Aqui no nosso canal eu quero trazer depois para vocês os preenchimentos, as sobreposições, como eu faço, tá? Aqui é um vídeo aqui que é importante que você saiba como fazer essas pétalas, fazer as curvaturas. E isso, de alguma forma, vai facilitar para você na hora que você for desenhar a tua mandala e, obviamente, que vai te dar mais segurança no movimento, né? Mesmo você sabendo que você tem que treinar. Aqui dá para fazer até aquela... Ó, vou dar uma ideia para vocês aqui, ó. Quando fazer essa pétala aqui, ó. Por exemplo, você desenhou essa pétala, desenhou essa, pintou tudo certinho. Chegar nessa, faz uma escalada de cor aqui, ó. Faz um tom escuro, bem escuro, um tom mediano aqui e um tom claro, como se fosse aqui, ó, azul petróleo, pode ser azul seco, azul celeste, azul hortênsia e branco. Fica a coisa mais linda da profundidade, né? Eu tenho muitas ideias aqui que vai surgindo na hora, né? Mas desenhar é isso, a estrutura, né, de um floral, todo desenho, toda uma mandala começa por aqui, né? A partir da estruturação do floral, obedecendo as linhas aqui da nossa geometria, que é importante você assistir esse vídeo aqui da geometria, tá bom? Para que você saiba estruturar toda a parte do teu desenho e fazer algo simétrico, tá bom? Gostou do vídeo? Foi legal para você? Aprendeu alguma coisa aqui comigo? Comenta aí ou deixe seu like, não esqueça de seguir o nosso canal, tem muita coisa para trazer aqui para vocês. E quando você é inscrito no canal, né? Quando você é inscrito no canal, quando tem vídeo novo, você é notificado. Isso daí facilita que você vai pegar o conteúdo quentinho, tá? Se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu mesmo vou te responder. Até o próximo vídeo e não desista da mandala, que a mandala não desistirá de você. Um abraço!